Teste número 2, primeira parte. Na figura está representado num referencial ortonormado o gráfico da função f. Sabe-se que os pontos A, coordenadas menos 14 terços, 0, ou 0, 0 e B, 28 onzeavos, 0, pertencem ao gráfico da função f. Questão número 1. Indique o domínio e o contradomínio da função f. Bom, vamos então começar por responder à questão número 1. O domínio da função f, portanto, é o conjunto de menos 6 aberto até 5 fechado. Podemos verificar, se fizermos o teste da reta vertical, verificamos que neste intervalo o gráfico é sempre interceptado por uma reta vertical. Por outro lado, o contradomínio da função f, se nós fizermos o teste da reta horizontal, verificamos que entre menos 4 e 9 meios intercepta-se o gráfico da função. Logo, o contradomínio vai ser menos 4 aberto até 9 meios. Reparem que a função tem aqui uma bolinha aberta, portanto, esta imagem não faz parte, ou por outra, este número não faz parte do conjunto das imagens da função, assim como o menos 6 também não faz parte do domínio. Bom, questão número 2, indica os zeros da função f. Ora, na questão número 2, temos então que os zeros são os pontos de interseção do gráfico da função com o eixo OX. Neste caso temos 3 zeros, portanto os zeros são o menos 14 terços, são o 0, e são 28 onzeavos. Reparem que os zeros são apenas as abscissas destes pontos, ou seja, os valores de x, os objetos cuja imagem é 0, e não as coordenadas dos pontos, atenção. Portanto, indique o contradomínio da função restrição de f ao intervalo 0,5. Ora, a restrição da função ao intervalo 0,5 temos que considerar apenas a função a partir do 0. Portanto, ora, o contradomínio desta parte do gráfico da função, portanto, desta restrição, será então o contradomínio de f a restrição ao intervalo 0,5, vai ser então o conjunto que varia de menos 1 até 9 meios. Portanto, conjunto fechado, menos 1 a 9 meios fechado. Questão número 4, mostra que a função f não é injetiva. Ora, uma função é injetiva quando objetos diferentes correspondem a imagens diferentes. Isto é, f é injetiva, equivale a dizer que para todo o x1, x2 pertencente ao domínio da função, x1 diferente de x2 implica f de x1 diferente de f de x2. Portanto, neste caso, o que é que nós temos? Temos que aqui objetos, não é? Temos vários objetos com a mesma imagem. Basta traçar uma reta horizontal e verificamos que interseta o gráfico em vários pontos. Podemos então indicar aqui, portanto, um contra-exemplo, não é? F não é injetiva, pois, por exemplo, o f de, por exemplo, o f de menos 14 terços, é igual ao f de 0. Não é? Portanto, isto é um contra-exemplo. Para justificar que a função não é injetiva. Questão número 5. Considera as funções g, h e j definidas da seguinte forma: g de x igual a f de x mais 2. Portanto, trata-se aqui de uma translação horizontal de duas unidades para a esquerda. Depois aqui, h de x igual a f de x sobre 2, trata-se de uma dilatação, não é?
reparem que é uma transformação dentro, portanto é ao contrário. Aqui é o coeficiente do x é o meio, mas dilata, não é? Na horizontal. E aqui o j de x, temos aqui três transformações, que é duas transformações, que é uma reflexão de eixo ao x e depois uma translação vertical de uma unidade. Bom, indica o domínio das funções h de x e j de x. Ora, h de x, portanto, ora vamos considerar o domínio, vamos começar por considerar o domínio da função f, que é o intervalo de menos 6 até 5, fechado. E agora o domínio, portanto, da função h, uma vez que ela sofre uma dilatação na horizontal, então nós temos que multiplicar o menos 6 por 2, não é? E o 5 por 2. Portanto, vamos obter assim o seguinte conjunto. Portanto, o domínio de h vai ser o conjunto de menos 12 até 10, não é? Fechado. Agora, o domínio da função j. Ora, o domínio da função j, reparem que aqui as transformações são todas fora, o que vai significar que as transformações são na vertical. Então, não vão influenciar o domínio da função. Portanto, o domínio da função j vai ser igual ao domínio da função f, ou seja, menos 6 a 5, fechado. Vamos agora, então, fizemos a linha A e agora vamos para a linha B. Indica o contradomínio das funções g de x e j de x. Ora, a função g de x sofre uma translação horizontal, portanto, mantém o contradomínio. Portanto, o contradomínio da função g vai ser igual ao contradomínio da função f. Portanto, então, o d' de g vai ser igual, então, ao intervalo de menos 4 a 9 meios. Portanto, não há alteração aqui do contradomínio. Por outro lado, agora, o contradomínio da função j de x. Bom, ora, contradomínio da função d' de j, ora, vamos ter em atenção o seguinte, temos aqui uma primeira transformação, então nós podemos até começar a construir aqui o contradomínio, portanto, então, primeiro temos uma reflexão, o que significa que o contradomínio, portanto, temos aqui o contradomínio da função f, o d' de f, como é igual ao intervalo de menos 4 até 9 meios, ora, como se dá uma reflexão de eixo ao x, então o contradomínio da função menos f de x, o contradomínio desta função, vai ser o intervalo, ora, multiplica por menos, fica menos 9 meios, até 4 aberto. Agora, o contradomínio da função j, o contradomínio da função j, então, o que é que vai acontecer? Temos aqui mais uma translação vertical. Então, vamos ter que adicionar ao menos 9 meios uma unidade e ao 4 também uma unidade. Portanto, passamos a ter então, ora, 2 vezes 1, 2. Portanto, passamos a ter menos 7 meios, 5. Portanto, o contradomínio da função vai ser o intervalo de menos 7 meios, 5. Bom, vamos então agora para a questão número 6. Ora, a questão número 6. Pretendemos calcular g de menos 2, menos h de 8, aliás, h de menos 8, e mais j de 2. Bom, vamos ter que fazer estes cálculos em separado. Portanto, uma vez que temos aqui transformações, não é?
Portanto, então, cálculo auxiliar. Então, temos que o g de menos 2 é igual a f de menos 2 mais 2, ou seja, f de 0. Ora, o f de 0 verificamos que é igual a 0. Depois, o h de menos 8, é igual, ora, substituindo o x por menos 8, fica f de menos 8 sobre 2, ou seja, f de menos 4. Ora, indo ao gráfico, o f de menos 4 é 2. Por outro lado, o J2 é igual a menos f de 2 mais 1. Ora, como o f de 2 é menos 1, então temos que menos 1, menos 1, mais 1. Ou seja, vai dar 2. Bom, substituindo na nossa expressão, temos então que fica 0, vai ser igual a 0, mais 2, ou por outra, menos 2, não é? Temos aqui o sinal de menos, temos que tomar atenção. Ora, menos 2 e mais 2, ou seja, igual a 0. Portanto, o resultado é 0. Bom, prosseguindo, vamos para a última questão da primeira parte, 7. Considera a função m de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3 do domínio r mais, determina os zeros de m de x. Ora bom, para determinar os zeros de m de x, atenção que o domínio é r mais. Vamos ver já o que é que pode acontecer. Então, m de x igual a 0 equivale a dizer que x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Ou seja, aplicando a forma resolvente, fica x igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Portanto, a dividir por 2, 2. Ou seja, equivalente a ter x igual a menos 2 mais ou menos raiz de... Agora, 2 ao quadrado é 4 e 4 vezes 3, 12. 12 e 4, 16. 16 sobre, tudo sobre 2. Ora, equivale a dizer que, então, o x é igual a menos 2 menos 4 sobre 2, ou x igual a menos 2 mais 4 a dividir por 2. Que é equivalente a dizer que x é igual a menos 4 menos 6 dá menos 3, não é? Ou x igual a 2 menos 4 dá 2, dá 1. Bom, mas como o domínio é R+, atenção, o domínio é R+, então a nossa resposta é apenas o x igual a 1. Bom, x igual a 1. Bom, vamos agora para a questão número 1 da segunda parte. Sejam A o conjunto 1, 2, 3, B, 4, 5, os dois conjuntos. Qual dos seguintes conjuntos é o gráfico de uma função de A em B? Bom, se nós começarmos aqui a analisar, temos que a imagem do 1 é 4, a imagem do 2 é 4 e a imagem do 2 é 5. Ora, aqui não temos uma função. Porquê? Porque tínhamos aqui um objeto 2 que tinha mais do que uma imagem, não é? Ou 2 fazia corresponder duas imagens. Portanto, esta não está correta, esta opção. Vamos para a questão B. Portanto, ou 1 corresponde ao 4, ou 2 corresponde ao 4, ou 3 corresponde ao 4. Sim, aqui é uma função, uma vez que todos os elementos do primeiro conjunto têm um correspondente e é o mesmo, não é? Trata-se de uma função que não é injetiva, mas é uma função. Portanto, esta opção é a verdadeira. Esta é a verdadeira. Vamos verificar porque é que estas são falsas. Ora, ou 1 corresponde ao 4, ou 2 corresponde ao 4, ou 3 corresponde ao 4, e ou 2 corresponde ao 5. Atenção que aqui o 2 tinha duas imagens diferentes, portanto não é função. Portanto, este está excluído. Aqui, ou 1 corresponde ao 4, ou 2 corresponde ao 5, mas reparem que o 3 não tinha correspondente, então também não é função. Portanto, a resposta correta é a B.
Vamos à questão número 2. Considere as funções reais de variável real f e g, ambas de domínio R. Sabe-se que f é uma função par e g é uma função ímpar. F de 3 igual a menos 1 e g de menos 4 igual a 2. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Bom, portanto, vamos para a questão número 2. Bom, então é assim, temos que perceber o que é uma função par e uma função ímpar. Ora, uma função é par quando objetos simétricos correspondem à mesma imagem. Portanto, nós aqui, como temos que o f de 3 é igual a menos 1, então o f de menos 3 também é igual a menos 1. Por outro lado, aqui, o g de menos 4 é igual a 2, então o g de 4 vai ser igual a menos 2. Portanto, numa função ímpar, objetos simétricos têm imagens simétricas. Bom, então vamos começar aqui a fazer estes cálculos. Portanto, na hipótese A, o que é que nós temos? Temos f de menos 3, ora f de menos 3 mais g de menos 4. Bom, então, f de menos 3 é igual a menos 1. E o g de menos 4? O g de menos 4 é dado, que é igual a 2. É igual a 2. Ora, isto é igual a 1. Logo, a primeira opção é a verdadeira. Vamos verificar porque é que as outras não são verdade. Não era necessário, obviamente, mas vamos verificar então. F de 3 mais G de 4. Ora, o F de 3 é menos 1. E o G de 4 é menos 2. O que vai dar menos 3. Portanto, que é diferente de 3. Em relação a C, portanto, temos que f de 3 sobre g de 4 vai ser igual a, portanto, o f de 3, reparem que é menos 1, e o g de 4 é menos 2, portanto, vai ser igual a 1 meio. Ora, menor ou igual que menos 1 meio? Falso. Menor ou igual que menos 1 meio, isto é falso. Continuando para a linha D, G de 4 sobre F de menos 3, ora o G de 4 é menos 2, o F de menos 3 é menos 1, isto vai dar 2, o que será menor ou igual que menos 2? Não, falso. Portanto, a única resposta correta é, portanto, a A. Questão número 3. No referencial da figura estão ao lado representados dois gráficos geometricamente iguais, que são as representações das funções f e g. Atendendo aos gráficos da figura, qual das expressões seguintes define a função g? Bom, então, temos que ver como é que se obtém a função g por transformações. Portanto, o que é que nós verificamos aqui? Que, efetivamente, temos aqui uma reflexão de eixo x. Uma reflexão de eixo x. Ora, então, e depois uma translação vertical. Portanto, há uma reflexão de eixo x e uma translação vertical. Ora, qualquer uma destas transformações, portanto, se observa isso. Agora, temos que ver qual é a transformação. Portanto, se nós começarmos, então, por pensar em fazer a transformação, a reflexão, então, aqui, o que é que nós temos? Temos que a função viria para que posição? Vamos lá ver. Ora, se nós fizermos a reflexão, portanto, o menos f de x, então a função vem para esta posição. Portanto, reflete segundo o eixo x. E depois sofre uma quê? Uma translação de 3 unidades. Portanto, então, onde é que está a resposta? Está aqui a resposta. Correto?